Oi galera, a gente vai falar hoje sobre um assunto que todo mundo tem me perguntado um monte, que foi o desmame natural da Aurora, que aconteceu não tem muito tempo, a gente deve estar agora, eu não sei quando é que vai passar esse vídeo, mas provavelmente final de janeiro, começo de fevereiro. E a Aurora desmamou no dia 13 de dezembro, com 3 anos e 2 meses, e foi um processo muito louco pra mim. Eu já disse várias vezes no Instagram, falei lá no vídeo da Tatá, que quando ela ainda não tinha desmamado, que o meu sonho, na verdade, que a Aurora fizesse um desmame natural, que é quando a criança escolhe que já deu pra ela, que não quer mais mamar, sozinha, né? Só que antes mesmo, agora eu já tô grávida do Valentim, já tô com quase 5 meses, mas quando eu resolvi fazer o desmame gentil na Aurora, eu não sabia que tava grávida ainda, mas já tava no momento que eu achava que pra mim e pra ela também já não era mais uma coisa tão interessante de acontecer do jeito que estava acontecendo. A Aurora ainda estava mamando bastante e eu queria que ela tivesse um pouquinho mais não de independência, assim, eu não sei a palavra correta para dizer, mas que fosse algo que, ao mesmo tempo que fosse natural, que ela conseguisse desvincular um pouco a associação que ela tinha com o peito, que no finalzinho eu acho que era muito mais afetivo do que nutritivo, né? Ela não precisava mais mamar pra se alimentar e nem nada disso. E daí comigo foi o seguinte, quando eu resolvi fazer o desmame gentil da Aurora, ela já devia estar com uns quase 3 anos, ela começou a mostrar sinais de que estava chegando a hora, mas não tinha cara de que ela sozinha ia conseguir largar o peito. E daí eu dei uma pesquisada de como é que faz isso, como é que é esse desmame gentil. A primeira coisa que faz é que você começa se você não tem regra nenhuma, você começa a regrar as mamadas. Você bota alguns, digamos assim, empecilhos para a criança não poder mamar em determinados horários ou situações. O que aconteceu com a Aurora e comigo é que assim, ela só estava mamando 3 vezes ao dia. Ela mamava de manhã quando ela acordava, para dormir mais um pouquinho. Se ela estivesse em casa, então final de semana, um dia que ela não fosse para a escola, ela mamava para dormir à tarde, que ela ainda estava dormindo de dia, e mamava à noite para pegar no sono. Quando eu optei por fazer o desmame, eu falei assim, então tá, então vamos devagarinho. Eu nunca quis que fosse uma coisa dolorida, que fosse drástico, nem nada disso. Então, a primeira mamada que eu tirei, eu pensei nas 3 mamadas e falei qual que seria a ideal de começar tirando. Aí eu tirei a da tarde. Falei, então tá, então agora à tarde não vou mais dar peito. E quando eu tomei essa decisão, eu sentei com a Aurora e falei, olha filha, é o seguinte, o TT tá acabando, não vai ter mais TT. Mas assim, como ele tá acabando, a gente precisa deixar ele guardadinho. Então, de dia, quando tá de dia, a gente não tem mais como mamar TT, tá bom? Ela ficou meio assim, foi super difícil essa primeira quebra de mamada com ela, porque além dela não ter mais o peito, ela parou de dormir de dia, ela resolveu que ela não queria mais dormir. Então, se eu não dava peito, não tinha sono. E foi, acho que o mais puxado de todos, porque daí, além de estar desmamando, eu tinha uma criança que ficava mal-humorada, cansada pro final do dia, porque ela queria dormir, mas aí eu não conseguia fazer ela dormir de maneira alguma. E foi bem difícil, assim, no começo. Mas, ao mesmo tempo, quando eu tomei a decisão de que isso ia acontecer, eu não voltei atrás. Porque eu acho que a gente confunde um pouco a criança. Se você fala, ó, hoje acabou o TT, mas aí no dia seguinte ela tá dando muito ruim, chorando, com sono, você fala, ah, então tá. E daí dá o peito,
eu acho que ia confundir muito mais a Aurora. Então eu acho que eu segurei a onda dessas... Foi uma semana e pouquinho mais difícil. E aí ela entendeu. Quando ela entendeu que não tinha mais o peito da tarde, eu falei, então tá. Então já tem umas 2, 3 semanas, tá tudo certo. Qual é o segundo passo? Vou tirar o peito da manhã. E daí, assim, ela ficou, acho que muito melhor do que eu. Porque o peito da manhã, ele ajudava muito mais o meu sono de poder dormir mais um pouquinho do que necessariamente a Aurora. Então ela não tinha mais o peito para dar mais uma dormidinha. Acordava e vamos partir para a vida. Então esse foi muito mais tranquilo. Quando eu tirei o peito da manhã, eu tinha acabado de descobrir que eu estava grávida. E eu acho que quando eu descobri também, tô grávida, eu entrei num lugar meio de, ai meu Deus, eu vou desmamar ela agora. Mas aí eu vou explicar que tem um neném na barriga, eu não queria vincular uma coisa com a outra. Então eu fiquei bem mexida, assim, sabe? Com o que fazer agora, com esse desmame e com essa gravidez. Então eu já tinha tirado da tarde, eu já tinha tirado da manhã, tinha o da noite. Pra não tirar o da noite de vez, eu comecei a botar regrinhas na mamada da noite. Então antes eu deixava ela mamar o quanto ela queria. Aí eu comecei a brincar de contar com ela. Eu falava, filha, olha, a gente vai contar até 10 num TT, a gente vai contar até 10 no outro TT e acabou, tá bom? Aí ela mamava um pouco um peito, mamava o outro peito e eu parava. E ela aceitava. E pra não ser uma quebra drástica, a gente continuou nessa coisa de contar, eu ia diminuindo, assim, agora a gente conta até 7, filha, até 5... Até chegar numa situação que era assim, era muito pouquinho. Ela mamava, eu contava até 13 em cada peito. Era só, tipo, era muito, muito mais afetivo, meu e dela, do que qualquer outra coisa. Só que eu tava com aquele receio, assim, de vou tirar o peito, vou tirar o peito. E aconteceu, o que deve acontecer com 90% das grávidas que amamentam estando grávidas, que eu comecei a sentir muita dor no peito. Muita, muita, muita dor. Era inviável, assim, doía horrores. E eu não queria também vincular isso com o desmame dela. Então quando ela ia mamar eu falava, filha, olha só, tem que ser bem devagarinho e bem pouquinho, que a mamãe tá com muita dor. E teve um dia, eu continuei com a dor durante, sei lá, uma semana, e daí teve um dia que a Aurora parou de, assim, eu dei o peito, avisei que eu tava com dor, e ela mamou muito pouquinho, eu acho que ela sentiu que eu tava com dor e parou. Falou, mamãe, não precisa mais. Quando ela falou esse não precisa mais, eu fiquei com isso muito na cabeça. Eu falei, então tá, então ela não precisa mais. No dia seguinte, quando chegou a hora de dormir, ela pediu o peito, eu falei, filha, lembra que não precisa mais? Eu acho que hoje não precisa. Você acha que precisa? A mamãe tá com dor. Vamos tentar dormir sem o TT? Vamos. E super dormiu. No outro dia ela pediu de novo. Eu fiz a mesma coisa, falei, então filha, olha só, acho que não precisa, vamos junto, a mamãe te abraça, a gente fica agarradinha, mas não precisa de TT, tá bom? Tá bom, mamãe. E assim, foram 2 dias que eu passei 3 anos e 2 meses sofrendo, achando que ia ser terrível o desmame dela, que ia ser muito difícil, e foram 2 dias, assim, que ela super aceitou, e no 3º dia ela já não pediu mais. Então, foi um momento muito importante. Eu não vou poder nem falar que eu vou ficar com muita saudade, porque daqui a pouquinho eu vou estar dando peito pro outro neném. Mas foi uma experiência assim, que eu me orgulho muito de ter feito com ela. Foi com muito amor, com muito carinho, com muita paciência. E muito legal, assim, um vínculo que era completamente meu e dela. E que ele ainda existe, só que ele agora se transformou em outra coisa. E é isso, essa foi minha experiência com o desmame gentil da Aurora. Quem gostou, se inscreve, dá likes, fala pros amigos, pede pro povo me seguir, tá bom? Beijo!